Ele riu. Foi isso que ele fez quando me viu parada na porta com uma mala na mão. Riu, encostou no batente, cruzou os braços e disse, com aquele sorriso de quem tem certeza absoluta: pode ir, você vai voltar rastejando em 3 dias. Você não tem para onde ir, Elaine. Sua família te esqueceu faz tempo. Ninguém no mundo quer você além de mim. E continuou rindo enquanto eu atravessava a sala. Ele parou de rir quando abriu a porta atrás de mim e viu quem estava me esperando do lado de fora. Mas para você entender o tamanho daquele momento e por que o sorriso dele desabou do rosto de uma vez, eu preciso te levar 18 anos para trás. Fica comigo até o fim, porque quem estava naquela calçada muda tudo o que você pensa que sabe sobre essa história. Meu nome é Elaine. Tenho 43 anos. E durante 18 deles, eu acreditei numa mentira tão grande que ela tinha o tamanho da minha vida inteira. O Douglas apareceu na minha vida quando eu tinha 24 anos, na cidade pequena onde eu nasci. Aquele tipo de lugar em que todo mundo se conhece, e onde eu tinha a minha vida inteira ancorada. Meus pais, minha irmã Sandra, meu irmão Paulo, as amigas de infância, o trabalho na farmácia da praça. Eu era uma pessoa cheia de gente em volta. Isso é importante você guardar, porque é justamente o que eu fui perdendo sem perceber. O Douglas era de fora. Chegou na cidade para trabalhar numa empresa por uns meses e me achou logo na primeira semana. E ele era encantador, desses que a gente não vê chegando. Atencioso demais. Ligava o dia todo, aparecia com presente sem motivo, dizia que nunca tinha sentido aquilo por ninguém. Eu, com 24 anos, achei que era amor grande. Hoje eu sei o nome certo daquilo. Não era paixão, era cerco. Só que cerco, no começo, tem exatamente o gosto de amor. Quando ele foi transferido de volta para a cidade dele, longe, a umas 6 horas da minha, ele me pediu em casamento. Disse que não conseguia viver longe de mim. A minha mãe, a dona Zélia, não gostou. Ela me disse, com aqueles olhos de mãe que enxergam o que a gente não quer ver: filha, um homem que te tira de tudo que é seu logo no começo, presta atenção nele. Amor não isola. Amor soma. Eu briguei com a minha mãe por causa dessa frase. Falei que ela estava com ciúme, que não queria me ver feliz. E fui embora com o Douglas para a cidade dele, deixando para trás tudo e todos que eu tinha. Essa foi a primeira peça do tabuleiro que ele montou. E eu mesma me mudei para dentro dela, achando que estava correndo atrás da minha felicidade. Antes de eu ir, eu tinha uma vida que era só minha, e é doloroso lembrar de tudo que eu larguei sem pensar 2 vezes. Eu trabalhava na farmácia da praça havia 6 anos. Era a pessoa de confiança do dono. Tinha o meu salário, o meu dinheiro, a minha independência. Larguei. O Douglas disse que na cidade dele eu não ia precisar trabalhar, que ele cuidava de tudo, que o lugar de mulher casada era construir um lar. Na época, soou como cuidado. Hoje eu sei que tirar o dinheiro da mulher é o primeiro passo para tirar a liberdade dela. Quem não tem renda, não tem porta de saída, e ele sabia disso muito bem. Eu tinha as minhas amigas de infância, a Rose e a Cida, que eu conhecia desde os 7 anos. Tinha as tardes de sábado na casa da minha mãe, o almoço de domingo com a família toda reunida, o barulho de gente que eu amava enchendo a casa. Eu tinha raízes fundas naquela cidade. E eu arranquei todas elas de uma vez, sozinha, para plantar a minha vida no terreno de um homem que eu conhecia havia poucos meses. Ninguém me obrigou, foi o cerco funcionando. Ele fez eu querer o que era bom para ele. Essa é a parte mais assustadora desse tipo de homem. Ele não te empurra para a jaula, ele te convence a entrar sorrindo e a trancar a porta por dentro. No começo, morar longe da família parecia só saudade. Coisa normal de quem casa e muda de cidade. Mas o Douglas foi trabalhando aquela distância de um jeito que eu levei anos para enxergar. Primeiro, foram os telefonemas. Toda vez que a minha mãe ou a minha irmã ligavam, ele fazia uma cara. Não brigava, no começo não. Só suspirava, saía do cômodo, ficava de mau humor o resto do dia. De novo a sua família? Parece que você gosta mais deles do que de mim. Sem eu perceber, eu comecei a atender menos, a ligar escondido, a encurtar as conversas para não estragar o clima da casa.
Eu troquei a minha família pela paz dentro de casa. Foi a troca mais cara da minha vida. Depois vieram as visitas. Toda vez que a gente ia programar de viajar para minha cidade, aparecia um problema. Ele estava sem dinheiro naquele mês. O carro estava com defeito. Ele estava cansado demais do trabalho. Sempre uma justificativa razoável, sempre uma sozinha, mas quando você junta 5 anos delas, percebe que nenhuma visita nunca acontecia. E quando a minha família queria vir me ver, também nunca dava. A casa estava em reforma, ele não estava bem, não era uma boa hora. Ele construiu um muro em volta de mim, feito de desculpas razoáveis, uma por vez, tão devagar que eu não vi o muro subir. E teve o dinheiro, que foi a corrente mais forte de todas. Como eu tinha largado o emprego, cada centavo que entrava em casa era dele. No começo, ele cuidava das contas para me poupar. Depois eu já tinha que pedir para comprar as minhas próprias coisas. Para que você precisa disso, Elaine? Virou a pergunta que acompanhava cada pedido meu. Até por uma roupa, um batom, um presente que eu queria dar para alguém. Eu, que tinha o meu salário aos 24 anos, aos 30 já precisava justificar a compra de um par de sapato para o homem que controlava a conta. E não tem humilhação silenciosa maior do que uma mulher adulta ter que estender a mão e explicar por que merece o próprio dinheiro. As amigas foram a próxima coisa a assumir. A Rose e a Cida ainda tentaram, no começo, mandar mensagem, marcar uma ligação, mas o Douglas tinha um jeito de envenenar tudo. Essas suas amigas só querem saber da sua vida para fofocar. A Rose te liga só quando precisa de alguma coisa, você não percebe? Ele nunca proibia diretamente. Ele só ia sujando cada pessoa que me amava, uma por uma, até eu mesma me afastar achando que a ideia tinha sido minha. Quando eu me dei conta, eu não tinha mais uma única pessoa no mundo para quem ligar num dia ruim. Só ele. Exatamente como ele queria. E teve uma coisa que eu só fui entender muito depois, sobre por que a gente nunca teve filhos. Eu queria. Queria muito ser mãe. Mas toda vez que eu tocava no assunto, o Douglas empurrava para frente. Agora não é hora, Elaine. A gente não tem condição ainda. Filho ia atrapalhar os nossos planos. Sempre um motivo. E eu, obediente, engolia. Hoje eu enxergo o que estava por trás daquilo. Um filho ia me dar um vínculo com o mundo que ele não controlava. Ia me conectar com escola, com outras mães, com médicos, com a minha própria família correndo para conhecer o neto. Um filho ia furar o muro dele. Então ele nunca deixou. Ele preferiu me manter estéril de vínculos a me deixar ter qualquer coisa que me ligasse a alguém além dele. Essa talvez seja a crueldade mais fria de todas. Ele me tirou até a chance de ser mãe, para que eu não tivesse nem os meus próprios filhos como companhia dentro da solidão que ele me impôs. Os natais eram a pior época. Todo fim de ano, o Douglas dava um jeito de a gente passar sozinho, só nós dois, longe de qualquer festa, de qualquer família. Eu lembro de uma noite de Natal em que ele dormiu cedo e eu fiquei sozinha na sala, no escuro, ouvindo pela janela o barulho das outras casas. Risada de criança, música, gente chegando. Aquele burburinho de família reunida que vinha de todos os lados, menos de dentro da minha casa. Eu sentei perto da janela e fiquei só escutando a felicidade dos outros, imaginando a minha mãe, a minha irmã, todos reunidos às 6 horas dali, na mesa cheia, e eu, ali, do lado de fora de tudo, inclusive da minha própria vida. Eu chorei baixinho para não acordar ele. E o mais triste é que naquela época eu achava que era assim que a minha vida ia terminar, escutando pela janela a alegria que era para ser minha. Eu não sabia que, anos depois, seria eu na mesa cheia, e ele, o homem sozinho, ouvindo o silêncio da própria casa. Teve um episódio, logo no primeiro ano, que hoje eu vejo como o retrato de tudo que viria. A minha melhor amiga de infância, a Rose, ia se casar e me convidou para ser madrinha. Era um sonho antigo das duas. A gente tinha combinado isso desde menina. Eu fiquei radiante. Mas quando chegou perto da data, o Douglas transformou aquela viagem num inferno de obstáculos. Primeiro, ele disse que não podia ir comigo. Depois disse que não gostava da ideia de eu viajar sozinha, de volta para aquele passado. Na semana do casamento, ele criou uma briga enorme por uma bobagem qualquer. Me deixou arrasada.
E eu acabei não indo. Liguei para Rose chorando, inventei uma desculpa. Ela ficou sem madrinha e eu perdi o casamento da minha melhor amiga. Na época, eu culpei as circunstâncias. Hoje eu sei, não foi circunstância. Foi ele, testando até onde conseguia me afastar. E naquela primeira vez, funcionou. A partir dali, ele soube que podia ir mais longe. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, antes de continuar, porque isso aqui é mais comum do que você imagina. Você conhece alguma mulher que depois que casou, foi sumindo? Que parou de aparecer, parou de responder, foi ficando cada vez mais longe de todo mundo? Escreve aqui embaixo para mim, porque às vezes não é que ela mudou. Às vezes é que alguém foi apagando ela devagar e ninguém percebeu a tempo. Nem ela mesma. Os anos foram passando e o cerco foi apertando. E aqui eu preciso te contar a parte mais cruel, a que eu só entendi muito depois. O Douglas não só me afastava da minha família, ele mentia para os dois lados. Para mim, ele dizia que a minha família tinha esfriado. Sua irmã nem ligou no seu aniversário, Helene, eu não quis te falar para não te magoar. Sua mãe anda muito distante, né? Acho que eles cansaram. Essas coisas acontecem quando a gente mora longe. Gota a gota, ele foi pingando em mim a ideia de que a minha própria família tinha desistido de mim. E eu, isolada, sem contato direto, sem ninguém para confrontar aquilo, comecei a acreditar. Comecei a achar que eu tinha sido esquecida, que eu não era importante o suficiente para que eles corressem atrás. E o pior é que eu não sabia, naquela época, que ele estava fazendo exatamente o mesmo do outro lado. Mas isso eu só fui descobrir no dia em que achei a caixa. E dessa caixa eu te conto daqui a pouco, porque foi ela que virou o jogo. O terceiro sinal, o que devia ter me acordado, foi o dia em que a minha mãe fez 70 anos. Eu queria muito ir. Insisti. E o Douglas, pela primeira vez, não usou desculpa. Ele foi direto. Você não vai. Eu não vou gastar meu dinheiro e meu fim de semana com gente que não liga para você. Aceita, Helene. A sua vida é aqui. É comigo. Você não tem mais ninguém. Você não tem mais ninguém. Ele disse isso como uma sentença. E o mais assustador é que naquele ponto, depois de tantos anos, eu quase acreditei que era verdade. Eu tinha me tornado uma mulher sem telefone, dos próprios irmãos decorado, sem saber o endereço novo da minha mãe, sem uma amiga para ligar. Ele tinha conseguido. Eu estava sozinha no mundo e achava que a culpa era minha. Teve um dia, no fundo desses anos, que eu resumo para você porque ele mostra o tamanho do buraco em que eu estava. Eu passei muito mal de madrugada, uma dor forte, achei que fosse o coração. E deitada naquela cama, com medo de estar morrendo, eu percebi uma coisa que me gelou mais do que a dor. Se eu morresse ali, não tinha uma única pessoa no mundo para quem o Douglas fosse precisar ligar para avisar. Nenhuma amiga, nenhum parente meu que ele deixasse saber. Eu tinha virado uma mulher que podia desaparecer do mundo sem deixar buraco em ninguém. E o pior, eu achava que era assim porque eu não valia a pena e não porque tinham me arrancado de todo mundo que um dia me quis. Foi mais ou menos nessa época que, numa manhã qualquer, o meu reflexo no espelho me pegou de surpresa e eu não me reconheci. Não era a idade, era o olhar. Tinha sumido de dentro dos meus olhos aquela mulher cheia de gente e de vida que morava na cidade da praça. No lugar dela tinha uma mulher apagada, quieta, que pedia permissão para existir. Eu olhei para aquela estranha no espelho e senti uma saudade imensa de quem eu tinha sido. Só que eu ainda não sabia que aquela mulher antiga não tinha morrido. Ela só estava trancada, esperando alguém abrir a porta. E a chave, sem eu saber, estava no fundo de um armário, dentro de uma caixa de sapato. Antes de eu te contar sobre a caixa, deixa eu te pedir uma coisa. Se essa história está tocando você, aperta o botão de inscrever aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago uma história de mulher que estava perdida e se reencontrou, e eu não quero que você perca nenhuma. E se você conhece uma mulher que foi sumindo depois que casou, compartilha esse vídeo com ela. Pode ser o sinal que ela precisava. Eu também deixei, no primeiro comentário fixado, um presente para você. O e-book para mulheres que cansaram de ser fortes. Foi escrito para quem se perdeu de si mesma sem nem ver acontecer. A caixa.
Eu achei a caixa num dia comum, procurando outra coisa. O Douglas tinha saído e eu fui pegar umas ferramentas numa parte alta do armário do quarto, num canto que era território dele, onde eu nunca mexia. Foi quando a minha mão esbarrou numa caixa de sapato empurrada para o fundo, escondida atrás de umas caixas velhas. Eu peguei achando que era ferramenta. Abri. Estava cheia de cartas. E de cartões. Cartões de aniversário, cartões de Natal, cartas escritas à mão. Dezenas deles, guardados por anos, e todos eram para mim, da minha mãe, da minha irmã Sandra, do meu irmão Paulo, do meu pai antes de ele falecer, e eu nem tinha sido avisada direito de como tinha sido o fim dele. As mãos começaram a tremer. Eu me sentei no chão do quarto e comecei a abrir, uma por uma, com o coração batendo na garganta. Elaine, faz 3 anos que a gente não fala. Eu ligo e o Douglas diz que você não quer atender. Isso é verdade, filha? Me diz que não é. A porta dessa casa nunca vai se fechar para você. Mana, eu tive um filho. Você é tia. Eu queria tanto que você conhecesse ele. Por que você sumiu da gente? O que a gente fez? Elaine, é o Paulo. A mãe tá doente e pergunta por você todo dia. Aparece, mana. Nem que seja um telefonema. A gente não desistiu de você. A gente nunca vai desistir. E aí, eu achei a que me quebrou de vez. Era do meu pai, com a letra tremida dele, de antes de morrer. Minha filha, eu já não ando muito bem de saúde. Eu não sei se vou te ver de novo, e isso é a coisa que mais me dói nesse mundo. Se um dia essas linhas chegarem em você, saiba que o seu pai te amou até o último dia e nunca entendeu o que aconteceu para você sumir da gente. A porta de casa ficou sempre aberta para você. Sempre. Ele morreu, e eu não estava lá. Eu não fui ao enterro do meu próprio pai, porque o Douglas me disse, na época, que a minha família tinha avisado, em cima da hora de propósito, que não fazia sentido eu atravessar o país para uma coisa em que ninguém ia se importar com a minha presença. Mais uma mentira. A carta na minha mão provava que o meu pai passou os últimos dias esperando notícia de uma filha que ele achava que tinha sumido por vontade própria. Eu li todas ali no chão, chorando um choro que vinha do fundo, um choro de 18 anos represados. Porque em cada linha estava a prova do contrário de tudo que o Douglas tinha me feito acreditar. A minha família nunca me esqueceu, nunca esfriou, nunca desistiu. Eles escreveram, ligaram, tentaram, ano após ano. E o Douglas interceptou tudo, escondeu tudo naquela caixa. Deixou a minha mãe achar que eu não queria contato e me deixou achar que eu tinha sido abandonada. Ele mentiu para os 2 lados para me deixar presa no meio, sem ninguém, dependente só dele. Naquele chão, com aquelas cartas na mão, uma mulher que tinha passado 18 anos dormindo dentro de mim finalmente acordou de vez. Eu vou te contar com sinceridade o que subiu em mim ali, porque não foi só raiva. Foi pior que raiva. Foi luto. Eu chorei por tudo que eu tinha perdido. Os aniversários que eu não fui. O sobrinho que eu não vi nascer. O meu pai, que morreu achando, talvez, que a filha não quis se despedir. Anos que não voltam. Uma família inteira vivida do outro lado de um muro que um homem construiu com mentira, tijolo por tijolo, enquanto sorria para mim na mesa do jantar. E eu tive uma escolha ali no chão. Eu podia confrontar o Douglas naquela noite, gritar, jogar as cartas na cara dele. Mas 18 anos sendo apagada me ensinaram uma coisa: com um homem daquele, grito não resolve. Ele ia virar o jogo, ia dizer que fez para me proteger, ia me convencer de novo, do jeito que sempre fez. Eu já tinha caído nesse truque a vida inteira. Então, eu não gritei. Eu fiz o contrário. Eu guardei a caixa exatamente onde estava, empurrada para o fundo do armário, como se eu nunca tivesse achado. E comecei, em silêncio, a planejar a minha saída. Peguei um dos envelopes, o mais recente, e anotei o telefone da minha irmã num papelzinho que eu escondi dentro do forro da minha bolsa, num lugar que ele nunca ia procurar. Aquele número virou a coisa mais preciosa que eu tinha. Era a ponta de uma corda jogada para dentro do poço onde eu estava, e eu segurei nela com as 2 mãos.
Naquela noite, o Douglas chegou do trabalho como sempre, reclamou de alguma coisa, jantou o que eu tinha feito e foi dormir sem desconfiar de nada. E eu deitei do lado dele, na mesma cama de sempre, olhando para o teto no escuro, com o coração acelerado. Foi a noite mais estranha da minha vida. Dormir ao lado de um homem que eu tinha acabado de descobrir que roubou 18 anos meus, que escondeu as cartas do meu pai morto, que me fez perder o enterro dele com uma mentira. Eu olhava para ele dormindo, tão tranquilo, tão certo de que tinha o controle de tudo, e sentia uma coisa nova crescendo dentro de mim no lugar do medo. Não era ódio, era mais forte e mais frio que ódio. Era clareza. Pela primeira vez em 18 anos, eu sabia exatamente o que era verdade e o que era mentira. E quem tem clareza não pode mais ser enganado. Ele ainda achava que a mulher deitada do lado dele era a mesma que ele tinha domado. Não era. Aquela mulher tinha acordado naquela tarde, no chão do quarto, com as cartas na mão. Ele só ainda não sabia. E essa vantagem, esse tempo em que só eu sabia da virada, foi a arma mais poderosa que eu tive. No dia seguinte, com o Douglas no trabalho, eu liguei para minha irmã pela primeira vez em anos. A mão tremia tanto que eu errei o número 2 vezes. Quando a Sandra atendeu e eu disse, Sandra, é a Elaine, teve um silêncio do outro lado e depois um choro. Um choro de quem esperou anos por aquela ligação sem nunca perder a esperança. A primeira coisa que ela disse entre soluços foi: eu sabia que um dia você ia ligar. Eu sabia. A gente nunca parou de te esperar. E ali, naquela ligação, os 2 lados da mentira se desmontaram de uma vez. Eu contei da caixa. Ela me contou do outro lado, de como o Douglas dizia para eles que eu não queria contato, que eu tinha refeito a vida e preferia distância, que eles deviam parar de me perturbar. Ele tinha construído 2 prisões com a mesma mentira, uma para mim e uma para eles, e ficou no meio segurando as chaves das 2. A Sandra não fez uma única pergunta do tipo, por que você demorou tanto? Ela só disse, o que você precisa que a gente faça? É isso que é família de verdade, não cobra o tempo perdido. Só estende a mão para o tempo que ainda dá para viver. A gente montou um plano, sem pressa, sem barulho. Eu ia juntar os meus documentos, as poucas coisas que eram de verdade minhas, e num dia combinado eles viriam. As 6 horas de estrada que sempre foram a desculpa dele para me manter longe iam virar, pela primeira vez, o caminho da minha volta para casa. As semanas até o dia combinado foram as mais irreais que eu já vivi. Eu convivia com o Douglas todo dia, fazia o jantar, sorria, fingia que estava tudo igual, enquanto por dentro eu já tinha ido embora. Sabe aquela sensação de estar num lugar de onde a sua alma já saiu, mas o corpo ainda precisa ficar mais um pouco? Era isso. Todo dia, na mesma casa que o homem que tinha roubado 18 anos da minha vida. Teve um susto que quase pôs tudo a perder. Uma tarde, o Douglas chegou mais cedo do trabalho, sem avisar, e eu estava no quarto justamente com o celular na mão, no meio de uma mensagem para Sandra combinando os detalhes. Eu ouvi a chave na porta e o sangue gelou. Deu tempo, por milagre, de eu apagar a conversa e jogar o celular embaixo do travesseiro antes de ele entrar no quarto. Ele me olhou desconfiado, perguntou por que eu estava tão vermelha, o que eu estava fazendo ali parada. Eu inventei que estava com calor, que tinha ido deitar um pouco. Ele ficou me encarando por um tempo que pareceu 1 hora, e eu aprendi naquele instante o que é o medo de verdade. Não é o medo de apanhar, é o medo de ser descoberta e trancada de novo bem quando você já enxergou a porta de saída. Naquela noite, eu quase desmontei. Mas de manhã, quando ele saiu, eu peguei o papelzinho com o número da Sandra, apertei ele na mão e me lembrei do meu pai esperando notícia até o último dia. Isso me deu a coragem de aguentar mais um pouco. E eu preciso confessar uma coisa que talvez você entenda, se já esteve numa situação parecida. Teve dias, nessas semanas, em que uma parte covarde de mim quis desistir e ficar. Não por amor, isso tinha acabado, mas por medo do desconhecido. 18 anos ouvindo que eu não era capaz de nada, tinham construído dentro de mim uma voz que não era minha,
mas que falava como se fosse, dizendo: "E se você não conseguir? E se o mundo lá fora for pior? Você não sabe viver sozinha, Elaine." Vencer essa voz interna foi mais difícil do que enganar o Douglas. Porque a prisão de fora tem porta. A prisão que eles constroem dentro da sua cabeça é a mais difícil de arrombar. E eu preciso confessar uma coisa, porque essa parte é real e talvez você já tenha sentido. Teve dias em que eu quase desisti. Não por amor a ele, isso tinha acabado no chão do quarto com as cartas. Mas por medo. 18 anos me convencendo de que eu não era capaz de nada sozinha deixam marca. Uma voz dentro de mim, que era a voz dele, insistia. E se você não der conta? E se lá fora for pior? Você não sabe fazer nada, você não é ninguém sem ele. O abuso mais fundo não é o que te fazem. É o que te ensinam a pensar sobre você mesma, a ponto de você virar carcereira da própria prisão. O que me segurava firme nesses dias era o papelzinho no forro da bolsa e a voz da minha irmã na cabeça. A gente nunca parou de te esperar. Eu repetia isso para mim como quem reza, e o dia foi chegando. Chegou numa quinta-feira. O Douglas estava de folga, o que não estava no plano, mas eu já não podia mais adiar. Combinei com a Sandra pela manhã, escondida no banheiro. Hoje, meio-dia, na frente de casa. Ao meio-dia, eu peguei a mala que eu tinha arrumado escondida, só com o que era essencial e o que era meu de verdade, e a caixa de cartas, que eu fiz questão de levar, porque aquilo era a minha prova e a minha história. E fui até a sala, onde o Douglas estava no sofá. Eu estou indo embora, Douglas. Ele olhou para mim, para a mala, e começou a rir. Aquela risada que eu descrevi lá no começo. Ir embora para onde, Elaine? Você não tem para onde ir. Sua família te abandonou faz tempo, você não tem um centavo seu, não sabe se virar sozinha. Vai fazer o quê? Dormir na rua? Pode ir. Em 3 dias você tá de volta batendo nessa porta pedindo desculpa. Ele estava tão seguro. Porque na cabeça dele, o muro que ele construiu ainda estava de pé. Ele não sabia que eu tinha achado a caixa. Não sabia da ligação. Não sabia que a corda já tinha sido jogada para dentro do poço e que eu já estava quase do lado de fora. Eu não respondi. Não gritei, não chorei, não joguei as cartas na cara dele, embora eu quisesse. Eu só peguei a minha mala, a minha caixa, e caminhei até a porta com uma calma que eu mesma não sabia que tinha. Ele foi atrás, rindo, para assistir ao meu fracasso, para ver a minha cara quando eu percebesse que não tinha ninguém do lado de fora. Eu abri a porta. E foi aí que o riso dele morreu. Porque na calçada, encostados num carro velho e numa caminhonete, estavam eles. A minha irmã Sandra, com o filho que eu nunca tinha conhecido no colo, já um menino. O meu irmão Paulo, mais grisalho, mais velho, mas com o mesmo rosto que me acompanhou a infância inteira. Uns primos. E sentada no banco do carro, com a porta aberta e o rosto virado para mim, a minha mãe, Dona Zélia, mais velha, mais frágil, com os cabelos brancos, mas com os mesmos olhos que 18 anos antes tinham me avisado. Amor não isola, filha. Amor soma. Por um segundo eu fiquei paralisada na porta, sem conseguir acreditar. 18 anos de solidão me diziam que aquilo não podia ser real, que a qualquer momento eu ia acordar. Aí a minha irmã abriu os braços e gritou o meu nome do jeito que só quem te ama de infância grita. E a realidade me atingiu de uma vez. Eles estavam ali. Vieram. Atravessaram as 6 horas de estrada no primeiro dia em que eu chamei. Depois de todos esses anos, bastou eu esticar a mão de dentro do poço para descobrir que tinha uma família inteira segurando a corda do outro lado, o tempo todo. Eu não caí no chão de tanto chorar porque a Sandra me segurou. Eles vieram todos na minha direção. Me abraçaram ali na calçada. Os 6, 7 pessoas em volta de uma mulher que passou quase 20 anos acreditando que não tinha ninguém no mundo. A minha mãe me apertou o rosto com as 2 mãos, olhou bem fundo nos meus olhos e disse: "Achei que eu ia morrer sem te ver de novo, minha filha." E eu, que tinha perdido tantos abraços dela, me agarrei àquele como se fosse recuperar, num só, todos os que me roubaram. E eu olhei para trás, uma vez só. O Douglas estava parado na porta, branco,
sem o sorriso, sem palavra. Porque a mentira que ele levou 18 anos construindo tinha desabado em 3 segundos, na frente dele, na forma de uma família inteira que nunca, nem por um dia, tinha desistido de mim. Você disse que ninguém me queria. Eu falei para ele, sem raiva, só com a verdade. Você mentiu para mim e mentiu para eles. Mas olha só quem veio me buscar. E entrei no carro, ao lado da minha mãe, e a gente foi embora. As 6 horas de estrada que sempre foram a minha prisão viraram, naquela tarde, a estrada mais linda da minha vida. Eu ia no banco de trás, encostada no ombro da minha mãe, com a mão da minha irmã segurando a minha o caminho inteiro, e o meu sobrinho, aquele menino que eu tinha acabado de conhecer, virado para trás no banco da frente me olhando com uma curiosidade doce, tentando entender quem era aquela tia que ele só conhecia de nome. A cada quilômetro que a gente se afastava daquela casa, eu sentia um peso saindo do meu peito, como se o ar fosse ficando mais leve de respirar. Em algum ponto da estrada, o sol começou a se pôr pela janela, e eu percebi que estava sorrindo. Um sorriso de verdade, sem medo de estragar o humor de ninguém. Fazia 18 anos que eu não sorria assim. Só porque sim, só porque a vida de repente cabia de novo dentro do meu peito. Eu olhei pela janela, aquela paisagem passando, e fiz uma conta triste. Eu tinha entrado naquela estrada, no sentido contrário, aos 24 anos, cheia de sonhos, achando que ia atrás do amor da minha vida. E estava voltando por ela aos 43, com uma mala e uma caixa de cartas, tendo perdido quase 2 décadas. Mas aí a minha mãe apertou a minha mão, como se lesse o meu pensamento e disse: "Não olha para trás para contar o que perdeu, filha. Olha para frente para ver o que ainda te espera." E foi o que eu fiz. Dali para frente, eu só olhei para frente. Eu queria te dizer que a partir dali foi tudo perfeito, mas você já entendeu que eu não minto para você. A reconstrução foi difícil. Voltar a viver perto da minha família, depois de tanto tempo, foi lindo e foi doloroso ao mesmo tempo, porque cada abraço me lembrava dos anos que a gente perdeu. Eu lembro da minha primeira manhã na casa da minha irmã. Eu acordei assustada, no susto, do jeito que eu acordava havia 18 anos, o corpo já tenso esperando o humor do Douglas para saber como ia ser o dia. Levei alguns segundos para entender onde eu estava. E aí veio o cheiro de café da cozinha, o barulho do meu sobrinho rindo de um desenho na sala, a voz da minha irmã cantarolando. Eu fiquei deitada, ouvindo aquilo, e comecei a chorar. Não de tristeza, de alívio. Pela primeira vez em quase 20 anos, eu tinha acordado numa casa onde o meu dia não dependia do humor de ninguém. Onde eu podia descer de pijama, tomar café sem pedir, rir alto, ser eu. Aquele barulho comum de uma casa de família, que para tanta gente é banal, para mim era a coisa mais luxuosa do mundo. Era o som da liberdade. Nos primeiros dias, eu me pegava fazendo coisas de prisioneira que acabou de sair. Pedia permissão para pegar comida na geladeira, e a minha irmã ria com os olhos cheios d'água. "Elaine, é a sua casa também. Você não precisa pedir." Falava baixo ao telefone por reflexo, com medo de incomodar. Guardava dinheiro escondido, por instinto. Levou meses para esses hábitos de medo irem embora. Porque o corpo da gente aprende o cativeiro, e desaprender leva tempo. Mas cada pequena liberdade reconquistada, cada "eu posso", era uma vitória silenciosa contra os 18 anos que tentaram me convencer de que eu não era capaz de viver sem dono. Eu tive que reaprender coisas que o Douglas tinha me convencido de que eu não sabia fazer. Reaprendi a tomar decisões sozinha, a ter dinheiro meu, a ter opinião numa roda de conversa, sem olhar para o lado esperando permissão. Voltei a trabalhar, primeiro ajudando na farmácia de um conhecido da minha irmã. E cada dia de trabalho meu era uma prova, para mim mesma, de que aquela voz dele na minha cabeça era mentira. Eu era capaz. Sempre fui. Só tinham me feito esquecer. Eu lembro do primeiro salário que eu recebi, depois de 18 anos sem dinheiro meu. Foi pouco, era só meio período. Mas quando eu segurei aquele dinheiro na mão, sabendo que ninguém ia me perguntar "Para que você precisa disso?", eu chorei no banheiro da farmácia.
Não era o valor, era o que ele significava. Eu não precisava mais pedir permissão para existir. Eu comprei, com aquele primeiro salário, um batom vermelho. Uma bobagem. Mas era o batom que o Douglas nunca deixava eu usar, dizendo que era coisa de mulher que quer aparecer. Eu passei aquele batom na frente do espelho e, pela primeira vez em muito tempo, a mulher que me olhava de volta era conhecida. Era eu. E teve o reencontro com as amigas. A Rose e a Cida, que o Douglas tinha envenenado, quando souberam que eu tinha voltado, apareceram na casa da minha irmã sem nem avisar. A Rose me abraçou chorando e disse: "A gente nunca acreditou que você tinha esquecido a gente. A gente só não sabia como te alcançar." Descobri que elas também tinham tentado, ao longo dos anos, e também tinham esbarrado no muro dele. Aquele homem tinha enganado não só a minha família, mas todo mundo que um dia me amou. E mesmo assim, o amor deles tinha sobrevivido a tudo, esperando do outro lado. Naquele reencontro, com as minhas amigas de infância na minha frente, eu entendi que reconstruir a vida não era começar do zero. Era voltar a juntar pedaços de mim que sempre estiveram ali, guardados por outras pessoas, esperando eu voltar para buscar. E teve a parte mais bonita. Eu virei tia de verdade. O menino da Sandra, aquele que eu conheci na calçada, hoje me chama de tia Elaine e não desgruda de mim. Às vezes eu olho para ele e penso em todos os aniversários dele que eu perdi, e dói. Mas aí ele me abraça, e eu entendo que a gente não pode viver os anos que perdeu, mas pode encher de vida os anos que ainda tem. E é isso que eu faço agora. Todo dia. A minha mãe, a dona Zélia, viveu ainda alguns anos bons depois daquilo, e eu estive ao lado dela em cada um deles. A gente recuperou o que deu para recuperar. Fez os almoços de domingo de novo, com a casa cheia, aquele barulho de gente que eu tinha perdido. Eu levava ela para tomar sorvete na praça, sentava do lado dela ouvindo as mesmas histórias de sempre, e cada tarde daquela era um pedacinho devolvido de tudo que tinham me tirado. Eu aprendi que não dá para recuperar o tempo perdido, mas dá para viver o tempo que resta com uma intensidade que só quem quase perdeu tudo conhece. Um dia, pouco antes de ela partir, ela segurou a minha mão e disse: "Eu te esperei, filha. Eu sabia que você ia voltar. Mãe, não desiste." E eu pude estar lá, no fim, segurando a mão dela. Se eu tivesse continuado naquela casa, eu teria perdido também esse último presente. Foi a caixa de cartas que me devolveu a minha mãe a tempo. Deixa eu falar uma coisa direto com você, que ficou até aqui comigo. Se neste exato momento você está longe de alguém que você ama por causa de um mal-entendido, de um orgulho, ou porque alguém plantou uma cisânia entre vocês, não deixa o tempo passar como eu deixei. Pega o telefone hoje. Manda a mensagem hoje. Porque as pessoas que a gente ama não ficam esperando para sempre, e a dor de chegar tarde é a única que não tem mais conserto. Escreve aqui embaixo o nome de quem você vai procurar. Escrever aqui já é o primeiro passo para fazer de verdade. Talvez você queira saber onde o Douglas foi parar. E a resposta tem uma justiça que eu não precisei correr atrás. Um homem que constrói a vida inteira isolando outra pessoa, quando essa pessoa vai embora, fica exatamente com o que ele criou, o isolamento. Só que agora sozinho dentro dele. O Douglas nunca teve amigos de verdade, porque amigo ele afastava do mesmo jeito que afastava a minha família. Nunca foi próximo dos irmãos dele. A vida social inteira dele era eu, girando em torno dele. Quando eu saí, o muro que ele passou 18 anos levantando em volta de mim virou a parede de uma cela vazia onde ele ficou trancado sozinho. Fiquei sabendo, por conhecidos, que ele tentou refazer a vida com outra mulher e que ela foi embora rápido assim que começou a sentir o cerco apertar. Parece que dessa vez ela reconheceu os sinais mais cedo do que eu reconheci. E fico feliz por ela. Torço para que toda mulher aprenda a reconhecer o cerco antes de perder 18 anos, como eu perdi. O Douglas, hoje, vive exatamente na solidão que ele projetou para mim. Sem amigos, porque afastava todos. Sem família próxima, porque tratava os próprios irmãos com o mesmo desprezo. Sem a mulher que ele girava em torno de si como se fosse um satélite. A casa que era o centro do mundo dele ficou grande e vazia.
E eu acho que tem uma lição fria e certeira nisso. Quem passa a vida construindo prisão para os outros acaba morando sozinho na maior cela de todas, a que ele mesmo levantou. Ele me quis sem ninguém, e terminou sendo ele o homem sem ninguém. Eu não sinto ódio dele. Sinto uma pena distante e sinto, principalmente, gratidão por eu ter achado aquela caixa antes que fosse tarde demais para minha mãe. E o amor? O amor eu deixei chegar de novo, com calma, muito tempo depois, quando eu já tinha reconstruído a mulher inteira que ele tinha desmontado. Ele se chama Sérgio, é um viúvo tranquilo que eu conheci na cidade da minha família, dono de uma pequena marcenaria. A primeira vez que ele me convidou para sair, sabe o que ele fez que me desarmou? Ele perguntou se eu queria chamar a minha irmã para ir junto, para você ficar à vontade. Um homem que, em vez de me querer longe da minha família, entendia que ela era parte de mim. Depois de 18 anos com alguém que me arrancou de todo mundo, encontrar um homem que somava as pessoas que eu amava em vez de subtrair foi como respirar depois de anos prendendo o ar. Mas eu preciso te dizer que o grande amor dessa história não foi um homem novo. Foi a minha família. Foi descobrir que eu nunca estive sozinha, que do outro lado do muro sempre teve gente com a mão estendida esperando. O maior romance da minha volta por cima foi reencontrar quem eu sempre fui, cercada de quem sempre me amou. O Sérgio é o presente extra. A minha família foi o milagre. Hoje, quando eu olho para trás, tem uma coisa que eu carrego com um cuidado enorme: a caixa de cartas. Eu ainda a tenho. Não escondida no fundo de um armário, como o Douglas aguardava, mas numa prateleira, à vista, na minha casa. Porque aquelas cartas, que foram feitas para me manter presa, foram exatamente o que me libertou. Elas eram a prova de que o amor da minha família tinha atravessado 18 anos e um muro inteiro para chegar até mim. Ele só tinha ficado guardado no lugar errado. Se tem uma coisa que eu aprendi e que eu quero deixar com você, é essa. Se estão te convencendo de que você não tem ninguém, de que a sua família desistiu, de que você não é nada sem aquela pessoa, desconfia. Desconfia com todas as suas forças, porque quem te ama de verdade não te deixa sozinha. E quem te faz acreditar que você está sozinha quase sempre é justamente quem te prendeu. Ele riu quando eu fiz as malas, porque tinha certeza de que eu não tinha para onde ir. Ele só não contava que o amor que ele passou 18 anos tentando esconder ia estar naquela tarde, parado na minha calçada, esperando por mim. Se essa história mexeu com você, me conta aqui embaixo. Tem alguém que você deixou de falar e que talvez do outro lado ainda esteja te esperando? Escreve para essa pessoa hoje. Não espera 18 anos como eu esperei. E se você chegou até aqui, fica comigo na próxima história, porque ela também é para você.